Boa noite. Vamos lá, meninas. Cheguei. Precisando de uma make, mas cheguei. Parece que tá embaçado a luz. Vamos lá, meninas. Entrando aí. Atrasei mais um pouquinho que o previsto. Me desculpem, mas cheguei. Vai ter live sim. Boa noite, Thelma, Laide. Nessa noite fria. Tá frio aí na cidade de vocês? Aqui tá frio. Vamos lá, esperar um pouquinho para as meninas entrarem. E aí nós já começamos por aqui. Um pouquinho só frio aí? Você não deve ser frienta, Thelma. Eu tô achando bastante frio aqui, ó. Tô até de jaleco ainda. Do jeito que eu vim, falei, não vou tirar que o jaleco tá quentinho. Eu sou frienta. Laide que gosta do frio. Eu sou do verão. Calor. Laís, boa noite lá. Vamos começar. Thelma, você é do quê? Thelma do frio? Ah, tem ninguém no meu time aqui do calor, gente? Calor é mais legal, você toma bastante banhos durante o dia e no frio. Já tô... Ah, do calor. Já tô pensando que daqui a pouco eu tenho que tomar banho. Começar é bom, difícil é sair do banho. Boa noite lá. Tá bom, lá já avisou o grupo. Já elas entram. Hoje a gente deu uma atrasadinha. E é um horário de janta, né? Às vezes elas estão lá fazendo seus jantares. Hoje eu fiz as minhas anotações aqui para não me perder. Também amo o calor, baiana, né? Dizem que uma pessoa me falou uma vez que o calor de Araçatuba é pior do que o calor da Bahia. Um paciente meu me falou uma vez. Diz que o calor aqui é terrível. Nunca fui na Bahia, mas ainda vou, se Deus quiser. Conhecer e aproveitar lá. Meninas, vamos começar. Depois as meninas entram e assistem, vão assistindo. Vocês que estão aqui também, assistam novamente. É um assunto, às vezes, um pouquinho denso, né? Mas é importante a gente estar por dentro dele na questão do emagrecimento. Então, nós vamos começando, depois elas vão entrando, vão assistindo. É importante que vocês assistam mais de uma vez o material, aproveite 100% o método. É o nosso prazer que vocês tirem 100% do método. Bom, hoje nós vamos falar sobre os hormônios, a relação dos hormônios no emagrecimento. O meu intuito aqui não é pós-graduar ninguém em hormônio, é um assunto complexo sim, mas é um assunto que nós precisamos ter uma noção, entender por que ele é relacionado com o emagrecimento, o que nós podemos fazer para melhorar essa relação, hormônio, emagrecimento. Então é bacana sim, nós conversarmos, entendermos um pouco melhor e, como eu falei, né, as atitudes para que melhorem toda essa questão, né, biológica. Então, meninas, a primeira coisa, na hora que eu começar aqui, não precisa ficar assustada, tenham calma, vocês estão no processo de emagrecimento e é como nós já conversamos aqui semana passada, nós percorremos um caminho longo para ganhar peso, né? Ninguém ganha peso da noite pro dia. E aí agora nós vamos voltar e é por esse caminho. Então tem que ter calma e constância, não adianta. Vivi, sério, lá é mais úmido, aqui é seco, você vai amar a Bahia.
Fui no final do ano. Ai, que delícia! Eu quero ir sim. Então, foi isso que me falaram. Que lá é mais úmido. Aqui é muito seco mesmo. Não chove, né? Tem uma amiga minha que veio de outra cidade, lá perto de São Paulo. Ela ficava horrorizada que aqui não chovia. Na cidade que ela morava era Caçapava, chovia todo dia. E aqui não chove. Bom, vamos lá. Depois a gente continua esse papo da Bahia, das nossas viagens. Então vamos. O emagrecimento, os hormônios do emagrecimento que tem relação. Como eu disse para as meninas que já estavam aqui, não vamos ficar expert, né, pós-graduado em hormônios, mas vamos ter uma noção bem bacana da importância no emagrecimento, que é muito grande. Então precisamos entender. E também as ações no nosso dia a dia que nós conseguimos reverter algumas situações. Então, meninas, vamos lá. Bom, vamos falar primeiro sobre um dos hormônios mais famosos que temos aí, a testosterona. A testosterona, nosso primeiro hormônio, é o principal hormônio sexual masculino, então ele é encontrado em grandes concentrações nos homens e menor em mulheres, mas é encontrado também. E a testosterona tem muita relação com o emagrecimento, porque ele é um hormônio muito ligado à massa muscular, né? Por isso que o homem consegue ganhar massa com aquela facilidade e nós, mulheres, temos essa dificuldade maior. E o que acontece? Esse pouco de testosterona que nós temos no corpo, a maioria das meninas tomam anticoncepcional, né? Usam um método preventivo, o anticoncepcional preventivo para não engravidarem ou faz algum tratamento. E o anticoncepcional joga essa testosterona lá no pé. Então, nós acabamos ficando um pouquinho mais lentas, porque isso está ligado a esse hormônio, essa energia. É a testosterona que dá, né? Energia, a voz mais grossa no homem, crescimento de pelo e da massa muscular. Então, é importante que a mulher tenha, sim, os seus níveis de testosterona. E, geralmente, por conta da anticoncepcional, os nossos maus hábitos, esses níveis de testosterona caem muito. E aí é onde nós encontramos muitas dificuldades no emagrecimento. Então, meninas, o que a gente pode fazer para melhorar a testosterona, essa concentração de testosterona no nosso corpo? É ideal que a gente se alimente de alimentos que tenham zinco. O zinco está muito ligado à secreção desse hormônio. Quais que são esses alimentos, Mayara? São os frutos do mar e o azeite. É muito bacana usar o azeite sem aquecer em cima da salada. Ele ajuda muito na secreção desse hormônio, a testosterona, que é muito importante em relação ao emagrecimento. Então, se você se sente um pouco lenta, é a primeira característica da falta de testosterona. A gente fica um pouco mais lenta, a baixa libido para a mulher, isso é terrível, e a alteração de voz. Então, são sintomas aí característicos que a gente consegue ver no nosso dia a dia, né? Claro que não é como fazer um exame, mas se você tem essas características, é interessante você ficar um pouco mais atenta. E o que você pode fazer na sua casa para melhorar é isso, se alimentar de alimentos ricos em zinco, que é muito bacana. Frutos do mar é um pouquinho mais difícil pra gente do interior, mas azeite temos aí acesso. Aí falando da testosterona, que é um hormônio sexual masculino, nosso segundo hormônio que eu quero falar aqui é o estrógeno ou estrogênio, como muitos falam. Bom, esse hormônio já é um hormônio, o principal na mulher, o principal hormônio sexual na mulher. Também é encontrado no homem esse hormônio, mas numa concentração bem menor. Na mulher, ele é uma concentração bem maior. E o que acontece com esse hormônio? Diferente da testosterona, que é abundante no homem, o estrógeno ele tende a diminuir a massa magra e aumentar o acúmulo de gordura. Por quê? O corpo da mulher ele foi feito para gerar. Então, todo mês o corpo da mulher se prepara para gerar, para receber lá um bebezinho. E o que o corpo entende?
que se você vir a gerar, você vai precisar de mais energia. Então, esse hormônio tende a acumular a gordura para nós usarmos como energia. E a mulher, né, enquanto o homem tá ali o mês inteiro com a mesma taxa ali de testosterona, a mulher tem picos, né? O ciclo menstrual. No início da menstruação, depois no período da ovulação. Cada ciclo desse tá em um pico. Por isso que nós temos muita alteração de peso. E muito ligada à retenção de líquido e até acúmulo de gordura em si. Se ali no seu período fértil você se alimenta de uma quantidade maior de comida do que o normal, o seu corpo tende a acumular mais gordura naquele período, porque ele pensa, ela tá no período fértil, falando assim de uma maneira bem simples, então ela pode vir e gerar um bebê, então eu vou acumular aqui. Nunca é fácil pra mulher, né? Nunca é fácil. Boa noite, meninas. Deixa eu ver a Vivi. A minha no último exame deu tão baixa que não foi possível medir. Estou tomando zinco, maca peruana e melhorei a alimentação. Me sinto bem melhor. Isso mesmo. Muitas mulheres, Vivi, muitas mulheres têm baixa de testosterona. E aí, foi indicada melhorar a alimentação. Então, é a chave, né? E a testosterona, ela tem muita ligação com o emagrecimento, por conta da massa magra que a gente conversou aqui. É um hormônio que favorece o ganho de massa magra. Meninas que estão entrando aí, boa noite. Estamos falando sobre hormônios. E o que a gente faz no caso do estrógeno para manter bons níveis desse hormônio no nosso corpo? A gente melhora a alimentação, principalmente a ingestão de fibras, verduras, legumes, frutas, a romã é uma fruta muito boa, couve, brócolis, alguns cogumelos. Tem estudos que apontam que ajuda muito a manter esses níveis ali, ok, dentro do indicado. O que é bom evitar? Alimentos de soja não fermentados, como o tofu e o leite. Por quê? Já esse tipo de alimento, ele favorece a secreção desse hormônio. E esse hormônio não é um hormônio bacana de ter muito a mais, um nível muito elevado, porque nós, já mulheres, já temos muito, e em níveis muito elevados ele vai deixar a mulher mais lenta, com mais acúmulo de gordura. Então é bom evitar esse tipo de alimento. Também são alimentos que nós não consumimos muito no nosso dia a dia. Aí se você tem o hábito, é bom ficar atenta. Bom, o terceiro hormônio que nós vamos falar sobre a leptina. O nome é estranho, mas é um hormônio bem conhecido. Ele age no sistema nervoso central e ele está relacionado com o controle do apetite, da saciedade. É esse hormônio que é secretado que vai avisar lá a nossa hipófise que nós estamos saciados. Então, ele é um hormônio muito importante, né, para o nosso gasto energético, o tanto que nós temos que consumir, o quanto que nós gastamos. Ele é muito importante. Ele, ao contrário da testosterona, por exemplo, que quanto mais alto, melhor, ou o estrógeno, que é melhor, mais baixo. Esse é um hormônio que ele não pode estar nem muito alto, nem muito baixo. Ele tem que estar ali controlado. A leptina para dar essa sensação de saciedade. Esse hormônio é muito importante no emagrecimento. Ele ajuda também na regulação do sono. Geralmente quem não dorme bem, não tem níveis bons. E como que eu faço para ajudar aí na secreção dele, para não atrapalhá-lo? Então eu vou me alimentar bem. Parece repetitivo, pessoal, mas não tem outro caminho. Você vai ter que se alimentar bem, você vai ter que fugir de industrializados, você vai ter que fugir de carboidrato, porque o carboidrato, aquele que a gente fala, conversamos na outra aula, aquele carboidrato simples, além dele não ter nenhum benefício para a nossa saúde, ele ainda tende a bagunçar todo o nosso organismo. Então, às vezes parece até meio repetitivo, mas eu preciso falar. A gente precisa tirar da nossa rotina carboidrato simples. Pão, farinha branca, macarrão, não pode ser rotina. Porque além dele não ajudar
ele atrapalha nessa questão de hormônios e tantas outras, né? Semana passada nós falamos só sobre o emagrecimento. E a leptina, tem estudos que apontam que ela é mais baixa em pessoas que estão dentro do seu peso e mais alta em pessoas obesas. Aí você pode pensar, nossa, Mayara, mas quem é obeso, se tem mais desse hormônio, não era para se sentir mais saciado? Então, mas ele é um hormônio que ele pode criar resistência. Então, se você não se cuidou, está muito acima do seu peso, você já não tem mais essa percepção de saciedade. Então, você pode criar resistência a esse hormônio e aí tá sempre com fome, tá comendo por diversos outros motivos, não ouve o seu corpo. A princípio, isso pode ser emocional. A Laide sempre fala aqui com a gente sobre comer emocional por ansiedade, mas isso daí a longo prazo, ele vai se tornando um problema fisiológico. Você pode criar resistência a esse hormônio, por exemplo, não ter mais essa sensação de saciedade, comer muito mais do que precisa e aí, consequentemente, ganhar peso. Certo, pessoal, até aí? Se eu estiver falando muito rápido, eu sei que o assunto é um pouquinho denso, mas me falem aí que eu vou mais devagar. O próximo hormônio que eu listei aqui, que é muito importante no emagrecimento, para mim ele é um dos mais importantes, é o GH. Aí você pode me falar, mas Mayara, o GH não é aquele hormônio importante só para criança, só para adolescente que está na fase de desenvolvimento, aquele estirão, né, que nós falamos, o crescimento linear, que é o crescimento de altura. Hoje nós já entendemos que esse hormônio, a ciência aponta que ele tem sim funções nobres na vida adulta. Principalmente, ele está envolvido ali no metabolismo das células da nossa massa magra, que é muito importante, estamos sempre falando dela aqui. Então, ele é um hormônio muito importante, porque a gente já entende hoje que um corpo, quanto mais massa magra ele tem e menos gordura, é um corpo mais saudável, é um corpo mais funcional. E o GH está diretamente ligado a essas células, nas células da nossa massa muscular. E o que acontece com o GH? Nós temos uma produção dele, assim, bacana até os 30 anos. Depois dos 30, a cada 10 anos, a gente perde média de 10 a 14% da concentração de GH no corpo. Então, por exemplo, se com 30 eu vim ali com a minha produção normal, quando eu tiver 40, já vou ter 10% menos. Quando eu tiver 50, já vou ter 20% menos. Falando assim por baixo. Por isso que, quanto mais a gente envelhece, mais difícil é o emagrecimento. É fisiológico. Não é, ai, meu metabolismo é lento. Não. É uma questão de hormônios, envolve várias coisas e de uma vida saudável. Porque quanto antes você entender isso, quanto antes você começar a trabalhar isso no seu corpo, um corpo mais saudável, com mais massa magra e menos gordura, lá na frente você vai ter essa reserva boa. Agora, se você deixar lá para a última hora, não tô falando que você não vai conseguir, mas o seu caminho vai ser um pouco mais penoso por essa questão hormonal. Dentre tantas outras, hoje a gente está falando da questão hormonal. Bom, então o que eu faço, Mayara, para melhorar, né? O que eu posso fazer no meu dia a dia, na minha rotina, para melhorar a secreção desse hormônio, o GH, né? A produção dele. Bom, a gente já sabe que ele é um hormônio, que ele é produzido à noite, então precisa dormir. Lembra que eu falei ontem lá no grupo? Vão dormir, meninas, boa noite. Ele é um hormônio secretado à noite, então nós precisamos dormir bem. Esse é o primeiro ponto. E meninas, isso também é uma coisa que precisa ser trabalhada. Eu não durmo bem, não tem jeito. Então vamos trabalhar para mudar isso. Tem recursos. Primeira coisa, a gente eu não posso sair daqui dessa live, deitar na minha cama e querer dormir com a minha cabeça a mil, processando tudo que aconteceu aqui, tudo que nós conversamos. A gente não tem esse hábito de fazer a higiene do sono, tomar o seu banho, desligar esses aparelhos que nós não largamos um minuto. E aí nós queremos deitar lá e não dorme.
A gente precisa, assim, se preparar também para o sono. Então, é muito importante dormir bem para esse hormônio e diversas outras questões. Além disso, é importante que as refeições noturnas sejam baixas em carboidratos, principalmente o simples, e com mais proteínas e vitamina B3, onde nós encontramos no frango, no atum, no amendoim. Então, esse tipo de alimento vai favorecer a produção desse hormônio enquanto a gente dorme. Outro hormônio muito importante para mim, ele é um dos mais importantes no emagrecimento, é o cortisol, o hormônio do estresse. Quem tá estressado aí? O hormônio do estresse, ele também tem um lado bom dele, ele ajuda, ele reduz inflamação, ele faz parte do sistema imunológico, ele contribui, mas a maioria das vezes os níveis dele tá lá em cima. E ele é responsável pelo controle da concentração de açúcar no nosso sangue. Por isso que eu falo que ele é um hormônio tão importante, porque o emagrecimento tem muita relação com o nível de açúcar no nosso sangue. Então, ele é muito importante no emagrecimento. O que acontece com ele? Se você está muito estressada, você vai ter um nível muito alto de cortisol correndo ali na sua corrente sanguínea. E isso vai fazer com que o fígado produza mais açúcar para jogar ali naquele sangue. Porque o que o corpo entende quando você está estressado? O que o corpo entende? Ele não consegue distinguir que você está estressada, por exemplo, porque você trabalhou muito, porque está estressado com seu marido, está estressada com as crianças. Não, para o seu corpo, ele não consegue diferenciar esse tipo de estresse com o estresse de você estar na frente de um leão e ele quer te comer ali. Ele não consegue diferenciar. Então, toda vez que você entra numa situação de estresse, que você libera cortisol no seu corpo, ele pensa, eu preciso de uma energia rápida. Qual que é a energia rápida? É o carboidrato. Lembra que nós falamos semana passada que ele tem picos muito rápidos, ele sobe o açúcar rapidamente e na mesma velocidade ele cai? Por isso, quanto mais desses hormônios nós temos no nosso organismo, mais açúcar nós vamos querer ingerir. Então, isso é muito importante. Tem que controlar o estresse. Ai, Mayara, mas como eu faço para controlar o estresse? Aí tem jeito. Você vai precisar procurar um hobby, uma atividade. Você vai precisar trabalhar a sua mente. Se você não consegue se livrar disso sozinho, você vai precisar marcar um horário com a nossa psicóloga preferida, Laide, porque tem muitas coisas que não estão no nosso controle mesmo, e nós temos muitas pessoas que se mostram assim, muito estressadas diante de situações que não tem controle. Tipo agora, né, todo mundo em casa, aí fica muito estressada. Muitas vezes a pessoa precisa de ajuda também em relação a isso. Então você precisa tentar se distrair, ter os seus hobbies, se acalmar, porque isso interfere no emagrecimento. É bacana também uma atividade física, mas não pode esquecer que a atividade física não pode ser muito intensa por mais de 1 hora. Porque quando a atividade física é muito intensa, por mais de 1 hora, aí nós vamos gerar outro estresse no nosso corpo, mas aí não é esse estresse de mente, é um estresse das nossas células que vão precisar se recuperar, vão precisar de um processo de recuperação maior. Então é ideal que a atividade física seja menos de 1 hora e não muito intensa. Thelma, Mayara, qual amendoim? O cru? O cru, meu bem, sempre é melhor, principalmente nessa situação que nós queremos ali todas as propriedades dele. Tá bom? Bom, falamos do cortisol, muito importante. E agora nós vamos falar do famoso hormônio da fome, a grelina. Não sei se vocês já ouviram. Ele é muito importante também, e principalmente estar em níveis adequados no nosso corpo. Ele é o hormônio que avisa o nosso cérebro que nós estamos com fome. Então, esse hormônio, quando o seu estômago, assim, de uma forma bem simples, está vazio, ele manda uma mensagem lá. Olha, uma meia horinha antes, tá na hora da Mayara comer. É um hormônio em relação, assim, em resposta, né?
Então tá na hora dela comer, vamos fazer alguma coisa. E aí vem a fome. Ele é um hormônio muito importante, é ele que dá essa fome. E como que ele sinaliza o nosso corpo? Quando o estômago está vazio, de forma simples é assim mesmo. Ele tem uma função muito parecida, na verdade, o balão gástrico tem uma função muito parecida com a dele, sabe? Que as pessoas colocam no estômago para emagrecer, porque esse balão gástrico deixa o estômago cheio. Então, a grelina não vai ali, né, avisar o seu cérebro todo o tempo. Só que aí a gente já sabe que isso é uma intervenção. Então, o correto é que a gente tente manter esses níveis adequados no nosso organismo sem precisar desse tipo de intervenção, né? E como que a gente faz para melhorar esses níveis no nosso corpo? Bom, primeira coisa, nós precisamos comer muito devagar, mastigando muito devagar, prestando atenção no que você está comendo, nas texturas, no paladar ali, aproveitando mesmo o cheiro. Isso é muito importante. Você comer devagar, encher o seu estômago devagar, ajuda muito no controle desses níveis. E você precisa não ter grandes alterações de peso. Isso daí também desregula muito o nosso hormônio da fome. Então, um mês você tá pesando 70 quilos, passa 3 meses você tá pesando 80, depois você volta para 65. Esses níveis desse hormônio, ele tem muita influência nessa alteração brusca de peso. Nós temos que manter ali o peso para conseguir um nível bom desse hormônio. E além disso, claro, é muito importante que a gente não sinta muita fome. É ideal sim você esperar, você sentir a fome, aquela sensação, mas não muita fome, senão os níveis também vão ali bagunçar, o que não é interessante pra gente, principalmente quando nós estamos em processo de emagrecimento. A única coisa que nós temos que ficar atento em relação a essa sensação de fome, é uma diquinha que nós sempre damos por aqui. Começou a sentir fome, primeiro você bebe água. Deixa eu beber a minha. Porque as regiões lá no nosso cérebro é muito perto, então muitas vezes nós confundimos a sede com a fome. Então você vai tomar o seu copinho de água lá, esperar uns 5 minutos, não vai acontecer nada, não vai bagunçar o hormônio, seu corpo só vai entender se você estava com sede realmente ou não. A sede é um assunto muito interessante também, pessoal, porque quando nós chegamos a esse ponto de sentir sede, já quer dizer que nosso corpo está desidratado. O ideal seria que nós não sentíssemos. Deixar um pouquinho para lá. Bom, o último hormônio que eu quero falar aqui com vocês, muito importante também no emagrecimento, é a insulina. Nossa querida insulina, ela tem um papel muito importante. Mas, pra ver aí... Ai, meu Deus, será que é a minha internet? Vê se eu voltei aí. Vê se eu voltei, Thelma, me fala aí, meninas. Aqui pra mim tá normal. O que será que foi, hein? Voltou? Eba! Então vamos falar sobre a insulina, esse hormônio muito importante e que a gente acaba, né, desregulando aí sozinho os níveis dele no nosso organismo. Ele é muito importante, sem dúvida. É a insulina, que é aquele hormônio secretado lá no nosso pâncreas, que vai abrir a portinha da nossa célula para colocar o açúcar lá e virar energia. Ele é importante. Qual que é o nosso erro? Nós consumimos muito carboidrato, muito açúcar, mais do que nós precisamos de energia. E aí essa mesma insulina vai armazenar essa energia, que é o açúcar, nas suas células de gordura. Então, quais que são as principais causas para aumentar a insulina no sangue? Muito estresse, lembra que a gente falou do cortisol, que aumenta os níveis de açúcar no sangue. Aumentando os níveis de açúcar, a gente precisa de insulina.
Então precisa ficar calma para baixar essa insulina. E o segundo fator é consumir muito carboidrato simples, alimentos com uma alta carga glicêmica. Lembra que nós falamos que o ideal é alimentos de baixa carga glicêmica, que você come e demora para metabolizar. Agora aqueles alimentos, aqueles carboidratos simples, bolacha recheada, ótimo exemplo. Na hora que você come, ele já cai na corrente sanguínea, já dá aquele pico rapidinho, já abaixa, você já está pronto para comer outro pacote. Então, para regular. E a insulina é muito importante estar em níveis controlados no nosso sangue, por quê? Eu acho que, se eu não me engano, é a terceira maior causa de doença crônica, é a insulina, ou a resistência a ela, né? No caso do tipo de diabetes, então nós precisamos estar muito atentos. Bom, meninas, voltou? Que bom! Bom, a princípio era isso que eu queria passar para vocês sobre os hormônios, os principais hormônios relacionados ao emagrecimento. Eu sei que o assunto é um pouco pesado, às vezes não é tão legal. Eu amo esse tipo de assunto, mas às vezes no nosso dia a dia, né, não é tão legal, mas é importante. Nós precisamos entender que o nosso corpo é uma máquina. É uma máquina completa, mas é complexa também. Então, envolve várias coisas. Nós entramos aqui, começamos o nosso desafio, né? E eu falei pra vocês, você quer emagrecer? Você tem que fazer o simples. Claro, você tem que fazer o simples, não tem que ficar procurando, né, aquele alimento que vai fazer você emagrecer, aquela mágica, aquele procedimento estético. Não, você tem que fazer o simples, você tem que se alimentar bem e praticar uma atividade física. Mas o emagrecimento envolve muitas coisas. E em relação aos nossos hormônios, principalmente, porque todos esses hormônios que eu exemplifiquei aqui para vocês em relação ao emagrecimento, eles estão relacionados a várias outras funções do nosso organismo, funções vitais, né? Os hormônios estão aí em quase todas as nossas reações do nosso corpo. E quando nós estamos acima do peso, está tudo bagunçado. Então, é complexo essa relação de emagrecimento. Não o que você precisa fazer, mas é complexo tudo que você acaba causando para o seu corpo quando você está acima do peso. Porque ninguém fica acima do peso por estar comendo bem esses alimentos que eu citei aqui para você, carnes boas, gorduras boas, não. A gente fica acima do peso porque nós nos alimentamos mal. E essa alimentação influencia muito em vários aspectos e aqui nos hormônios que nós estamos falando hoje. A Lê falou que travou. Será que voltou? Aí para vocês? Então, meninas, espero que tenha voltado. Se você tem mais de 45 anos e nunca fez esses tipos de exame, você precisa procurar o seu médico. É muito importante que você faça, muito importante para a sua saúde. E são exames simples, né? Olha eu, a biomédica. É simples, são exames simples, geralmente vão coletar seu sangue, já consegue fazer a maioria deles. E é muito importante, principalmente se você passou dos 45 anos. E se você tem menos que 45 anos, sabe o que é importante? Fazer o que vocês estão fazendo aqui. Pensando em vocês, no seu corpo, na sua alimentação, em ter uma vida mais saudável. Aí sim você vai ter esse corpo mais saudável. É poupança, gente. O nosso corpo é uma poupança. Tudo que nós construímos hoje vai se refletir lá na frente, né? A Thelma falando sobre a tireoide, é um hormônio muito importante também. Thelma, eu não coloquei eles aqui. A gente usa uma abreviatura, né, T3, T4, para falar desses hormônios. Eles são um pouco mais complexos, porque eles estão ligados a diversos fatores, inclusive genético. A minha família é uma família que tem bastante pessoas com hipotireoidismo. E o hipotireoidismo é um hormônio, é uma falta, né, da produção desse hormônio que favorece muito o ganho de peso, porque as mulheres acabam ficando mais lentas com aquele metabolismo
mais devagar, e aí reflete também no emagrecimento. É muito importante. Esse é um exame muito simples de fazer. E o que é mais importante da tireoide, né? Falando assim, de forma desses hormônios, de forma simples, que mesmo ele sendo, né, uma patologia hereditária, ele tem controle. Essa é a melhor coisa. Então, se você tem muitas vezes, né, essa genética e você acabar desenvolvendo, mesmo você tendo uma vida saudável, infelizmente você pode desenvolver. Mas hoje nós temos os medicamentos que conseguem igualar aqueles níveis, né? Tem até um estudo, depois eu posso procurar e mandar para vocês, que muitas pessoas falam, né? Eu engordei por conta da tireoide. Que em média 3 a 4 quilos a gente pode ganhar por conta do hipotireoidismo. Não mais que isso. Aí eu já vi até um meme, não sei se vocês já viram a pessoa comendo um lanche aí fala, olha, engordei por conta da tireoide. Ele é um hormônio muito importante também, mas ele é um hormônio que os médicos pedem mais. Eu imagino que a maioria da mulherada aí já deve ter feito esse exame. Quem já tem filho fez, o médico sempre pede, porque ele é muito importante. Então, o importante dele é isso, é saber que ele tem a medicação e que consegue controlar. Só que aí também não pode, né, ir no médico, passou uma dosagem lá, e aí você esquecer. Não, você precisa fazer acompanhamento anual para melhorar as concentrações, às vezes precisa de mais, de menos. Mas é isso sobre ele, tá bom, Thelma? Meninas, eu faço tratamento há anos, que bacana, tem que fazer. Tomo um remedinho de manhã, né? Tem que ser. A minha família tem muitos casos, bastante gente da minha família desenvolve depois da gestação, que é muito comum. Mas tá todo mundo controlado. Eu tenho uma irmã que já emagreceu muito e ela tem hipotireoidismo, toma um remedinho dela e deu tudo certo, graças a Deus. Meninas, obrigada por todo mundo que ficou aqui. Quem não veio, fala lá no grupo para vir assistir depois, que o assunto é pesado, mas é interessante, né? Acrescenta aí um conhecimento bem bacana. E semana que vem estaremos mais aqui, com ciência e emagrecimento, entendendo um pouco mais sobre o nosso corpo e nos orgulhando porque estamos no caminho certo. Estou muito orgulhosa de vocês. Certo? Um beijo e domingo tem live de bate-papo, minha e da Laíde, tirando as dúvidas de vocês. Beijos, fiquem com Deus, tenham uma boa noite.